nome é Miguel Andrade Mota, eu tenho 14 anos e sou de Curitiba, no Paraná. E hoje eu vou falar sobre os benefícios do videogame para a saúde. Você já pensou no que um jogo de videogame é capaz de fazer? Os videogames, ou jogos eletrônicos, já são conhecidos há algumas décadas, mas ainda há a crença de que esses jogos só vão trazer malefícios para quem joga. Alguns dizem que o jogador vai ficar mais violento, ou que ele vai perder sua sensibilização de sentimento. Mas não é bem assim. Os videogames, se jogados com moderação, não só não vão trazer malefícios, como podem inclusive ser benéficos. Então, a ideia é simples: mostrar que videogame não é só historinha ou diversão, e que ele pode trazer benefícios reais para quem joga. Começando pela saúde física. Os exergames misturam o exercício com o jogo virtual, de forma que o jogador se divirta enquanto cuida da própria saúde. Jogos como Ring Fit Adventure, Wii Sports e Zombies Run têm potencial para auxiliar na saúde e na coordenação motora, porque eles envolvem controle de movimento. Além disso, eles também são uma ótima forma de entretenimento, porque a gamificação é um elemento muito poderoso e é capaz de mudar a percepção das pessoas sobre determinado tipo de coisa. Uma revisão sistemática publicada no periódico brasileiro Ciência e Saúde Coletiva observou diversos estudos que envolviam o uso do console Nintendo Wii por idosos. E eles observaram que a prática de exergames usando o Nintendo Wii fazia com que essas pessoas tivessem um aumento de 30% a 40% no equilíbrio. Além disso, uma meta-análise publicada na Archives of Gerontology and Geriatrics também observou uma queda de 38% no risco de quedas em quem praticava exergames. Os benefícios não param na saúde física. Jogos que demandam tempo de reação rápido, reflexos e raciocínio também podem trazer benefícios. Por exemplo, os jogos de ação podem levar o jogador a ter decisões mais rápidas e uma maior atenção. Uma pesquisa feita na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, observou que crianças que diziam jogar videogames por 3 horas ou mais diariamente tiveram melhores desempenhos em memória, controle de impulso e atenção. Além disso, uma das descobertas mais famosas dos cientistas C. Sean Green e Daphne Bavillier observaram que jogadores de jogos de ação tinham decisões, em média, 25% mais rápidas. Também, no laboratório de Bavillier, foi observado que o treino em cerca de 50 horas em jogos de ação levava a uma sensibilidade ao contraste, isso é, a percepção de diferenças sutis de tonalidade, cerca de 50% maior. O uso dos videogames no ambiente escolar também tem sido estudado, com jogos de simulação podendo ser utilizados para exemplificar conceitos científicos, históricos e geográficos. Os jogos no ambiente escolar também podem promover uma melhor interação social e raciocínio lógico, além de também motivar os alunos, por conta da gamificação que funciona de forma ainda mais eficaz com crianças e adolescentes, que já nasceram na era digital e costumam gostar de videogames. Outros tipos de videogames, como os jogos criativos de movimento, também têm potencial para ser usados na educação, embora ainda não sejam explorados. Videogames e saúde mental. Embora também não amplamente usados, os videogames também podem ser utilizados no tratamento de transtornos mentais. Um exemplo é o jogo Sparks, criado em uma pesquisa de campo na Nova Zelândia e que foi usado para o tratamento de quase 100 adolescentes de, em média, 15 anos. O jogo foi tão eficaz quanto uma terapia convencional. E 44% das pessoas que passaram por pelo menos 4 fases do jogo se recuperaram completamente, enquanto o percentual foi de 26% na terapia tradicional. Além disso, durante a pandemia, diversas pessoas afirmaram que os videogames tiveram um papel positivo na saúde mental dessas pessoas. Também, em uma pesquisa da Xbox, 84% dos participantes disseram que os videogames ajudaram elas na saúde mental durante a pandemia. Embora muitos talvez nem percebam, os videogames já servem como uma forma de relaxamento e as pessoas jogam eles para se distrair e aliviar o estresse. Além de tudo isso, eu fiz uma pesquisa por meio de um formulário sobre diferentes aspectos relacionados ao tema discutido, e esses foram os resultados. Primeiramente, os participantes foram questionados sobre a faixa etária deles, e a maior parte das pessoas que respondeu tem entre 31 e 40 anos.
Depois, eles foram questionados sobre a frequência que eles jogam videogames. E a maior parte das pessoas, na verdade, joga videogames, pois tanto as pessoas que jogam uma vez, 2 ou 3 vezes, 4 ou 5 vezes quase todo dia, somando eles, dá a maior parte das pessoas. Mas 41% das pessoas afirmaram não jogar videogames. Depois eles foram questionados sobre a opinião deles sobre o uso dos videogames para fazer exercícios. E a maior parte das pessoas tem uma opinião positiva sobre esse uso. Depois eles foram questionados sobre o auxílio do videogame, se eles sentem que o videogame auxilia eles em algum aspecto. E também a maior parte das pessoas disse que sim. Depois, quando questionado sobre a opinião sobre a gamificação, a maior parte das pessoas apresentou uma opinião positiva. Durante o período da pandemia, as pessoas também disseram que durante o período da pandemia usaram os videogames como método de distração, relaxamento, etc. Também sobre o uso dos videogames como método de apoio no tratamento de transtornos mentais, grande maioria das pessoas também tem uma opinião positiva. Sobre o uso no ambiente escolar dos jogos virtuais, também a maior parte das pessoas apresentou uma opinião favorável a esse uso. E a grande maioria das pessoas nessa pergunta tem uma opinião positiva sobre o uso dos exergames. Então, a maior parte das pessoas acha que esses jogos podem cumprir um papel positivo na recuperação motora de pessoas. Por último, eles foram questionados sobre os gêneros de jogos que eles mais jogam, e a maior parte das pessoas joga jogos de puzzle ou jogos de raciocínio. E depois vem as pessoas que não jogam videogames, em segundo lugar. Com base em tudo isso, a gente percebe que o videogame é muito mais do que entretenimento. Ele pode ajudar na saúde física e na coordenação motora, trazer benefícios cognitivos e, inclusive, ser usado no tratamento de transtornos mentais sérios. Então, eu espero ter conseguido mudar pelo menos um pouquinho a percepção de vocês sobre o videogame. E lembrem-se, o futuro da saúde, da educação e do desenvolvimento humano pode estar no mesmo controle que usamos para jogar. Obrigada por me ouvir.